Olá, amigos. Hoje nós vamos falar dos autistas e a construção da inteligência. E muitas pessoas podem até perguntar qual a razão pela qual um estudo sobre inteligência e aprendizagem faz referência ao autista como ponto principal. Mas isso vai ser esclarecido aos poucos, quando nós analisarmos todo o processo dessa construção. Na nossa conversa de hoje, vamos ver a origem ocidental dos estudos sobre a cognição, que é a capacidade de aprender, e como surgem as memórias, que são os elementos básicos para que todo o processo de aprendizagem ocorra. E assim possamos construir a inteligência e como utilizar melhor essas inteligências. Nós sabemos que os conceitos dos povos orientais e dos povos árabes foram os primeiros a serem desenvolvidos, mas os conceitos gregos acabam sendo a nossa referência, principalmente pela facilidade de acesso às suas obras. Então, vamos pular Sócrates e todos os pré-socráticos, indo direto a Platão. Segundo ele, o ser humano é dotado de duas espécies de memória. A inata, que é herdada do mundo que ele chamou de inteligível, recebida antes de nascer, e a construída, proveniente do mundo sensível, a partir do seu nascimento. Aristóteles, depois dele, abandonou a ideia da memória inata, considerando em seus escritos que só existia ou só existe a memória construída, com base apenas no mundo sensível. Nesse ponto, nós fazemos um paralelo com o que, nos dias de hoje, Richard Dawkins chamou de memória dos memes, que tem um pouco a ver com a ideia de Platão, mas que, em vez de ser recebida do mundo inteligível, seria herdada dos antepassados como uma espécie de registro cultural passado de pai para filho. Da mesma forma como são passadas as heranças genéticas. Bom, quem desejar se aprofundar nessa realidade dos memes, leia O Gene Egoísta, de Richard Dawkins. É um biólogo inglês dos mais famosos que existe no mundo. Bom, então, além dos genes em nosso DNA, onde estão todas as memórias ou programações, que determinam o desenvolvimento de nosso organismo, há também os memes. Só não sabemos ainda onde se localizam. Esses memes trazem, então, todas as memórias culturais da nossa linhagem antropológica. Os autistas começam a entrar no nosso estudo aqui, tá? Por quê? Por causa da diferença entre eles e os neurotípicos, que estão justamente na alteração dos genes. Alguns chamam essas alterações de mutações genéticas. Outros insistem em detalhar que não são mutações, são diferentes chaveamentos das dezenas, centenas ou milhares de programações existentes em cada um desses genes. Bom, essas diferenças que da mutação ou chaveamento, seja lá o que for, acabam trazendo aos autistas algumas características que podem prejudicar todo o seu desenvolvimento, mas trazem outras características que podem até trazer alguma capacidade de raciocínio muito superior à de qualquer neurotípico. Bom, se ele vai ter a sua vida prejudicada ou se ele vai poder usufruir disso, vai depender de quê? Da forma como ele vai ser tratado e acompanhado durante o seu desenvolvimento neurofisiológico, que se dá desde a fecundação até aproximadamente 18 anos ou até mais. Se ele for tratado exclusivamente com medicamentos psiquiátricos, ele terá seus sintomas camuflados, mas não vai ter condições de desenvolver corretamente as suas redes neurais. E então, só vai sair prejudicado. Bom, mas para o nosso estudo de hoje, o que precisamos saber é que entre essas características diferenciadas dos autistas está uma importantíssima para nosso estudo, que é a inexistência da fagocitose. O que é isso? A fagocitose ocorre nos neurotípicos. Ela, entre os 2 anos e aproximadamente os 12 anos, ela vai eliminar cerca de 900 trilhões de sinapses, deixando os não autistas, ou seja, os ditos normais, com apenas 100 trilhões dessas sinapses. Já os autistas continuam com quase todas elas, o que significa que, teoricamente, as pessoas ditas normais teriam apenas
10% da capacidade de pensamento dos autistas. Bom, esses detalhes constam nas nossas conversas específicas sobre o autismo e em outras postagens, tá? Quem quiser entrar nesse detalhe, basta entrar no nosso canal do YouTube e assistir os nossos vídeos sobre os autistas. Mas vamos ver como isso vai ser útil para a gente no nosso estudo da inteligência mais tarde. Voltando aos memes, nós só sabemos que são memórias herdadas, o que me levou até ao conhecimento que eu adquiri lá com um xamã aborígene na década de 70, no deserto da Austrália, como muitos de vocês já sabem. Quando ele afirmava que a nossa memória tem acesso a todo o conhecimento do mundo, desde que tenha sido pensado com alguma intensidade. Eu já comentei isso em várias palestras. No estudo de Dawkins, esse conhecimento estaria nos memes. Mas o que se interessa para nós? Bom, interessa saber que todos nós, sejamos nós autistas ou neurotípicos, sejamos nós TDAH ou não, deficiente ou não, nós temos todas essas memórias dentro de nós. Isso significa que cada um de nós tem a capacidade, pelo menos em potencial, de juntar as informações percebidas no dia a dia, visão, audição, tato, paladar, olfato, etc., que são as do mundo sensível e que são arquivadas a partir da fecundação, com aquelas que vêm do mundo inteligível, segundo Aristóteles, ou memético, segundo Dawkins. E a partir daí, construir o nosso conhecimento e elaborar as nossas conclusões. Para desenvolver essa capacidade intelectual, tá, que aliás é uma necessidade evidente, tá, e é necessário por quê? Por causa dos desafios globais que a cada dia se tornam mais complicados. E é exatamente aí que vão entrar de novo os autistas. Nos autistas, a capacidade de raciocínio pode ser bem superior à dos demais. Aliás, 10 vezes maior, se ela estiver relacionada, por exemplo, ao número de redes neurais, já que eles têm 10 vezes mais redes neurais que a gente. Isso significa que reduzir os sintomas autistas sem prejudicar seu cérebro, ou seja, sem os efeitos colaterais dos medicamentos, é a única forma de esse excesso de sinapses ser direcionada para o seu desenvolvimento cerebral pleno. Assim, a sua potencialidade vai se transformar em capacidade adquirida e, com isso, a sua inteligência vai dar um verdadeiro salto. Eles terão maior capacidade que todas as outras pessoas, tanto para elaborar suas conclusões, a partir das memórias sensíveis, como vão ter muito mais capacidade de comparar essas memórias com aquelas que são chamadas de inatas, venham elas do mundo inteligível ou dos memes. Então, aí está a razão de nós não podermos falar de desenvolver inteligência sem incluir autistas, já que nós estaríamos eliminando exatamente quem mais poderá ajudar a sociedade na compreensão mais detalhada e mais precisa de todos os grandes desafios que ainda estão por vir. Precisamos, entretanto, evitar que esses autistas sejam alvo de exibicionismo, como uma atração circense, ou que tenham seus sintomas tratados como se fossem doentes mentais. Por muito tempo se comentou sobre o aparecimento das crianças índigo e depois das crianças cristal, lembram disso? Eu acredito que se tratarmos corretamente os sintomas dos autistas, nós vamos achar tanto a criança índigo como a criança cristal nas nossas crianças azuis. Um forte abraço para todos vocês.